Faltam 3 dias para o segundo turno da eleição presidencial, campanhas intensas, ânimos acirrados. Vamos saber como o mundo lá fora olha para o Brasil. E aí a gente convidou o cientista político, CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão. Prazer em tê-lo mais uma vez conosco aqui. Murilo, boa noite. Boa noite, Felipe. Você imaginava que seria uma eleição tão acirrada assim? A gente está a 72 horas das eleições e a gente não tem um prognóstico, né? As pesquisas erraram muito no primeiro turno. Murilo. Felipe, eu acompanho as eleições desde Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Nunca houve uma situação de indefinição tão grande com relação ao vencedor das eleições. Nunca houve. Em todas, basicamente, a tendência estava mais ou menos desenhada e se podia afirmar com alguma tranquilidade quem seria o vencedor. Hoje nós temos uma profusão de pesquisas, mas também uma grande incerteza. A certeza, talvez, que exista é de que a eleição será decidida por poucas diferenças de votos, mas mesmo isso também é uma questão questionável, porque algumas pesquisas dão uma margem muito favorável para o ex-presidente Lula, outras dão uma margem muito apertada e até mesmo um empate com o atual presidente Bolsonaro. Enfim, é um quadro indefinido e de grande expectativa, Felipe. Vocês têm vários clientes no exterior, né? Qual é esse olhar, qual a expectativa dos investidores lá de fora olhando para as eleições brasileiras? Bom, Felipe, eu cheguei de Nova York esta semana, eu passei lá quase 2 semanas entre Washington e Nova York, conversei com muitos investidores, conversei também na academia, na Columbia University, e todos têm uma expectativa grande em relação às eleições. Agora, a primeira preocupação é de que tudo corra dentro de uma normalidade institucional. Não gostariam que o Brasil vivesse uma situação de questionamento dos resultados. Esse é o primeiro aspecto que eu vejo como preocupação. O segundo é de ter também tão importante quanto o primeiro, de que o novo presidente tenha e apresente previsibilidade econômica, que se tenha, vamos dizer, um olhar para a economia buscando credibilidade, previsibilidade e não soluções estapafúrdias que pudessem ameaçar a credibilidade fiscal do país. Não há, obviamente, objetivamente uma preferência. Tem investidores que preferem Bolsonaro por razões X e tem outros que preferem Lula por razões Y. Aqueles mais ligados a questões ambientais ou a questões de sustentabilidade têm uma preferência pelo ex-presidente Lula, outros veem o resultado do desempenho econômico do presidente Bolsonaro, os resultados que o ministro Paulo Guedes tem alcançado como um credenciamento para continuar a exercer a presidência no Brasil. Enfim, então é um quadro de divisão que também se reflete aqui na Faria Lima. Tem alguns banqueiros ou bancos ou investidores que preferem Lula, outros preferem Bolsonaro. É um quadro de divisão. Felipe. Essa situação, né, de uma preferência, né, e aí é por um programa, né, como você falava ali, né? Nesse caso, quando você tem de um lado já estabelecido que vai ser Paulo Guedes e a ausência ainda de um nome por parte do Lula, né, atrapalha os estrangeiros, eles olham e não sabem ainda, né, para quem, com quem conversar, porque hoje a carta lançada por Lula deu um up no mercado financeiro, a gente viu isso, já deu uma tranquilidade, ele está falando que vai respeitar o fiscal, isso já melhorou o mercado, o ânimo do mercado, mas o estrangeiro se importa com isso, com quem ele vai conversar, quem vai comandar a economia? Ele se importa sim, mas principalmente ele se importa com a direção que o governo toma. Se o governo projeta uma imagem de credibilidade, de previsibilidade, de respeito às regras e vamos dizer, de respeito ao jogo da economia mundial e dos mercados internacionais, há uma tranquilidade. Evidente que se esse sentimento pudesse materializar em uma pessoa, em um nome, num Henrique Meirelles, ou num Pércio Arida, ou num nome que seja visto pelo mercado e pelos investidores como alguém de confiança,
para a gestão econômica, isso melhora as expectativas. Mas o que o investidor quer ver é a segurança de que quem chega não vai, caso o presidente Lula, o ex-presidente Lula se eleja, ou o presidente Bolsonaro continue, que as regras do jogo econômico continuem claras. Ainda mais porque sabem todos os investidores que há muitos desafios pela frente, como a questão da inflação, questão do teto fiscal, da manutenção das políticas de assistência social, enfim, são temas que vão pressionar o desempenho da economia no ano que vem. E há um ponto também importante que eu quero finalizar, que é o seguinte, que hoje, diferente de outras eleições, existe a autonomia do Banco Central. O Banco Central tem o controle da política monetária e da política cambial. Isso, de alguma maneira, também tranquiliza os investidores nacionais e estrangeiros. Felipe. Não importa quem vença a eleição, o investidor sabe que 1º de janeiro do ano que vem, quem vai estar no comando do Banco Central é Roberto Campos Neto. E aí tem uma situação de tranquilidade. Isso dá uma credibilidade, porque já se conhece o que ele fez nesses últimos 4 anos. É verdade. E também o fato de que o Brasil tem uma situação de reservas muito confortável, né, de reservas internacionais muito confortável. O Roberto Campos tem um mandato a cumprir, né? Então, parte da incerteza da economia está esclarecida com a presença de Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Isso é observado com muita atenção pelos investidores. Tá. E agora deixa eu sair da economia. Você foi à academia, conversou com investidores, conversa com várias pessoas. Além da economia, que olhar é esse? Quais são os temas que mais interessam quando você é questionado pelo Brasil, sobre o Brasil? Olha, existem questões relacionadas à imagem do Brasil, porque, de certa forma, o noticiário internacional dá muita relevância à questão ambiental, por exemplo, a forma do Brasil combater a pandemia, que fica misturado entre as ações que o governo fez e o discurso do presidente Bolsonaro em relação à vacina, ou seja, isso é percebido de uma forma confusa pelo mercado. Enfim, mas fundamentalmente é a questão de como o Brasil se posicionará frente a essa crise geopolítica mundial, com repercussões nos preços de energia, com repercussões na inflação mundial, com repercussões nas exportações de commodities do Brasil para uma China que eventualmente não vai crescer tanto quanto se esperava, enfim. Então há uma preocupação com relação ao posicionamento do Brasil frente a essas ameaças que vêm de fora e que colocam também uma pressão adicional sobre o novo time econômico que virá por aí, ou o atual time econômico se prosseguir com o presidente Bolsonaro. Felipe. Reeleito Bolsonaro, assumindo Lula, qual o maior desafio de quem sentar na cadeira de presidente a partir de 1º de janeiro? Olha, o primeiro, eu acho que é difícil a gente priorizar e dizer o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu acho que existe um conjunto de questões que devem ser enfrentadas. O presidente Bolsonaro vai ter que tratar com a questão da inflação no ano que vem, com a questão, apesar do belíssimo desempenho da inflação nos últimos meses, com situação inédita de deflação, mas são questões que estão postas para o ano que vem. Vão existir pressões salariais, né, que estão os salários de funcionários públicos estão contidos, né, estão represados há algum tempo. Enfim, e há essa questão da manutenção do Auxílio Brasil, que pressiona também as contas públicas. Então, o debate fiscal vai ser um desafio, tanto para o presidente Bolsonaro, quanto, eventualmente, para o presidente Lula. Enfim, são dois temas importantes. O outro é como o Brasil navega nessas circunstâncias internacionais problemáticas decorrentes do final, das sequelas da pandemia e que tiveram um impulso dramático por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia. Essas repercussões internacionais, essa guerra fria que anda entre as superpotências afeta o Brasil, que fica ali como a 10ª economia do mundo, olhando, né, um quadro de conflito internacional muito preocupante. Então, existem esses dois desafios. E o terceiro desafio, para finalizar, é a questão da governabilidade. Porque o presidente que assumir em 1º de janeiro, seja Lula, seja Bolsonaro, será um presidente mais fraco. O presidencialismo vem se enfraquecendo a cada mandato. Então, reconstruir a governabilidade ou construir a governabilidade será um desafio para qualquer um que seja o presidente do Brasil em 1º de janeiro. Felipe. Os
estrangeiros olham para a gente? Tem uma janela de oportunidades para o Brasil, nesse sentido de se beneficiar de tudo que está acontecendo lá fora e não ser diretamente atingido, né? A gente não está na Europa com a guerra, por exemplo, e não tem aquela pressão da Europa que demanda os Estados Unidos em função de OTAN. A gente tá de fora disso. A gente pode se beneficiar desse quadro aí? Sim, podemos sim. Há uma tendência no mundo de se buscar friendly shores, ou seja, costas amigáveis, né? Litorais amigáveis para que o comércio flua com menos risco. E quando se olha a questão na Ásia e no leste europeu, há essas tensões decorrentes tanto da questão ucraniana quanto da questão de Taiwan. Ambas são problemas para o comércio internacional. O Brasil, se tem um ambiente de negócios favorável, se amplia as condições de investimento, se dá mais segurança, se mantém esse ciclo de reformas que foi aprovado desde 2016, isso seguramente pode ser uma vantagem para o Brasil atrair mais investimentos para o país em relação da situação incerta no mundo, principalmente na Ásia e no leste europeu. Existe sim uma janela de oportunidade que o presidente, seja ele qual for, e o Congresso, não só o presidente, mas o mundo político brasileiro tem que estar muito atento, porque isso representa divisas, impostos, salários, empregos e atividade econômica. Felipe. Murilo, deixa eu só voltar na tua resposta anterior, quando tu falava ali, né? E tem uma situação que é o semipresidencialismo, que vai e volta, e tem muita gente dizendo que vai voltar a partir de 1º de fevereiro com o novo Congresso, não importa quem esteja na cadeira de presidente. Tu acredita nisso? Esse debate vai voltar, a gente não vai ter o parlamentarismo, então vai se mudar por dentro o nosso presidencialismo? Olha, eu acredito que continuará a haver mudanças por dentro. Acho difícil que se aprove, por exemplo, uma emenda constitucional estabelecendo o semi-parlamentarismo ou o semi-presidencialismo. Primeiro, se fosse a mudança de regime, teria que ter um plebiscito, e já houve um plebiscito onde o parlamentarismo foi rejeitado, junto com a monarquia. Então, o que eu acredito é num crescente poder do legislativo. E esse poder se exerce como? Limitando algumas, ou se exerceu, limitando algumas das facilidades que as medidas provisórias tinham no passado, com a periodicidade de votação dos vetos, coisa que não acontecia até 2016, quer dizer, os vetos ficavam dormindo anos na gaveta do Congresso, hoje eles são votados periodicamente, tanto é que o presidente Bolsonaro é o presidente que teve o maior volume de vetos, dispositivos vetados, né, por conta dessa situação de obrigação de votação. E terceiro ponto conhecido é a questão orçamentária, com as emendas, emendas impositivas dos deputados, as emendas de comissões também se transformando em impositivas, e finalmente a criação do RP9, a emenda de relator, que gera essa polêmica aí do chamado conhecido orçamento secreto. Eu não vejo um retrocesso com relação a essas questões, acho que pode até haver uma mudança na fórmula, mas o fato é que hoje a construção de maiorias dentro do Congresso é muito mais facilitada, é muito mais propícia ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado do que foi antigamente, onde o presidente da República era o grande construtor de maiorias. Ou seja, sem um entendimento institucional entre o presidente da República e as lideranças do Congresso, a governabilidade fica comprometida, Felipe. Murilo, sempre bom te ouvir. Obrigado por colaborar conosco aqui para entender esse olhar dos estrangeiros para com o Brasil nessa reta final das eleições 2022. Uma excelente noite para você. Muito obrigado, boa noite.